Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Já peço pra você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Dá essa moral, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal pra você ajudar o crescimento aqui da Gol TV. Tem alguns assuntos interessantes nessa manhã, cara. Ó, não pula esse vídeo, tá? Vamos falar sobre atacante argentino com passagem por vários clubes que quer jogar no futebol sul-americano. Tá jogando lá na Europa, já passou por algumas outras equipes e quer voltar pro futebol sul-americano, ele é artilheiro, cara. Outra coisa que eu quero falar, Gilberto passou por cirurgia e se torna desfalque certo aí no Bahia, e também o Rezende agora não é mais jogador do tricolor baiano, beleza? Dito isto, solta a vinheta aí, diretor. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos começar falando aqui sobre a situação do Gilberto, né, que se tornou desfalque certo já, né, pra reta do campeonato, pra esse início de campeonato brasileiro e também pra esses jogos importantes que não aconteciam da Libertadores da América. Ele virou uma baixa de última hora pra esse jogo de quarta-feira contra o Wings, né, aliás, na Arena Fonte Nova. O Bahia tem um desfalque importante pra essa Libertadores, que vale vaga, né, pra terceira fase da competição. O Gilberto passou por uma cirurgia de apendicite, cara, no último domingo e tá fora desse duelo classificatório, tá? Não chega a ser um grande problema, né? Porque o Roman Gomes é um excelente lateral, né? E o Bahia tá bem servido, tá? Mas segundo o Bahia, o procedimento cirúrgico, né, foi um sucesso. O lateral já recebeu até alta hospitalar, não foi divulgado o tempo de recuperação, mas para esse jogo e provavelmente para outra rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Gilberto esteja fora, tá bom, meus amigos? O Gilberto foi contratado aí pelo Tricolor no segundo semestre de 23, tem 102 jogos já pelo esquadrão, com 3 gols e 9 assistências. Nessa temporada, ele é carioca, né? De 32 anos, já disputou 5 partidas, balançou a rede em uma oportunidade e nessa temporada já deu 3 passes para gol, tá? Sem o Gilberto à disposição, como eu disse anteriormente, o Roman Gomes deve ser o titular nesse jogo contra a equipe chilena, né, do Wings, ele que chegou aí para substituir o Santiares, tá? Só trazendo aqui rapidamente uma parte, né, da nota oficial do Bahia. O lateral apresentou um quadro de apendicite e passou por um procedimento cirúrgico. A cirurgia foi realizada com sucesso e o atleta já recebeu alta hospitalar, tá bom? Então, boa sorte na recuperação aí do lateral direito Gilberto, beleza? Outra coisa que eu queria falar, e aquilo que a gente vem falando aqui constantemente, eu acho que o torcedor do Bahia, ele deve ser grato grato ao Rezende, porque o Rezende, eu acho que foi o último jogador remanescente daquele antigo Bahia, né? Ele aceitou o projeto, ele foi importante em determinado momento, mas agora deixou o Bahia, vai pro futebol chinês e ajudou o Bahia quando o Bahia mais precisava. Jogar no Bahia agora é muito fácil. Todo mundo quer jogar no Bahia agora, né? Jogar no Bahia lá atrás, 23, 22, 21, 20, lá pra trás, né? Pra muitos era um sacrifício. Caindo, subindo, salário atrasado. E o Rezende, eu acho que foi o último vestígio desse Bahia de outrora, né? Apesar dele ter uma estima muito grande do Rogério Ceni, nitidamente, tecnicamente, ele já não estava mais no mesmo patamar do que o Bahia espera para um time que vai disputar grandes competições, enfim. Fim de ciclo também, né? E fim de ciclo aí do jogador de 31 anos, tá? O Bahia anunciou, né, na última segunda-feira, a venda, em definitivo, do Rezende pro Qingdao West Coast, lá da China. Ele tá no Bahia desde 2022, né? O jogador tem 31 anos, ainda é um jogador relativamente novo e tem contrato até dezembro de 2026. Vai ganhar um bom dinheiro lá na China, né? Enfim, vai fazer o pé de meia dele. Ajudou muito o Bahia. Ainda pode voltar aí daqui a 2 anos, com 33 anos, ainda jogar em algum clube aqui do futebol brasileiro. O acordo de transferência foi fechado em até 1 milhão de euros, tá? Quase aí 6 milhões de reais, tá? Mais as bonificações fixas. A gente apurou também que o Bahia não pretende fazer essa reposição após a saída do volante. A chegada do Luiz Gustavo em 25 foi pensada para uma possível saída do próprio Rezende, apesar de ser jogadores em posições distintas, tá, meus amigos? Então, boa sorte pro Rezende aí, que deixou o esquadrão. Outra coisa que eu queria falar rapidamente, né, e é sobre o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro concedeu entrevista ontem, né, e a gente aqui da Gol TV, nós da Gol TV participamos dessa entrevista do Everton Ribeiro. Eu não sabia muito o que perguntar, né, então fui muito na linha da Libertadores da América para poder entender se efetivamente esse time do Bahia tá entendendo o que é jogar uma Libertadores, né? O Everton Ribeiro sabe o que é jogar uma Libertadores, o Jean Lucas sabe o que é jogar Libertadores. Eu acho que individualmente, grande parte desse elenco, até o Roman Gomes, que chegou agora, sabe o que é jogar uma Libertadores. Mas eu acho que o Bahia ainda não entendeu, vamos dizer assim, como um grupo que é a Libertadores. Eu acho que ficou muito nítido isso nessa estreia contra o Wings, né? Onde o Bahia tomou muitos cartões, fez faltas desnecessárias, entrou na pilha, se perdeu no jogo, sabe? Tomou um gol muito cedo, e na Libertadores isso não pode acontecer, principalmente em jogos fora de casa, onde aquela pressão ali inicial de 10, 15 minutos é preponderante para o time da casa. Enfim, então a minha pergunta foi basicamente isso, perguntando ao Everton Ribeiro. A gente fechou a coletiva ontem, né? E perguntando se o Bahia
se ele tem a noção de que o Bahia já está pronto para esse tipo de competição, onde a arbitragem é diferente, o campo é diferente, o estilo de jogo é diferente. Olha o que o Everton Ribeiro respondeu aí. A última pergunta de Jonas Stelmo é: Everton, a Libertadores exige uma maior pressão dos clubes, às vezes com maior hostilidade, dependendo do local, a arbitragem é diferente. Hoje você vê o Bahia preparado para esse tipo de jogo ou ainda está um pouquinho distante daquilo que você considera ideal? Não, acho que estamos preparados sim. A gente já viu, né, que no primeiro jogo o juiz deixou seguir, teve poucas faltas. Então, como falei, temos que nos impor fisicamente, mesmo que não seja o nosso forte, mas a gente tem condições, já mostramos isso em outros jogos. E junto com a imposição física, a qualidade, a tranquilidade e o trabalho em equipe, que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Tá aí, meus amigos, Everton Ribeiro falando respondendo a nossa pergunta lá na coletiva, né? Uma resposta protocolar, mas uma resposta bem dada. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não achei que ele falou com tanta convicção, não, tá? Não achei que ele falou com tanta convicção, mas disse que o Bahia tá pronto, enfim. Acho que o Bahia vai passar desse time chileno do Orins, né? E vai pra terceira fase. Provavelmente na terceira fase deve ser um jogo mais complexo, um jogo mais difícil. Mas o Bahia tem totais condições pelo elenco que tem, né? Falta, repito, é um elenco ainda, como eu posso dizer, eu não digo nem evolução, mas é um elenco que ainda precisa de algumas peças importantes, né? Precisa de um jogador, um substituto para o Everton Ribeiro, um outro protagonista, precisa de um camisa 9 efetivamente para tirar ali o William José, não se pode contar muito com o William José e com o próprio Everaldo. Enfim, é um elenco ainda desequilibrado, mas que tem totais condições de ir para a fase de grupos da Libertadores. E para você ter uma ideia, no passado, com o elenco que tinha, o Bahia por muito pouco não foi para as oitavas, né? Deu mole em casa contra o Nacional, ganhou fora e vacilou em casa e acabou sendo eliminado aí na primeira fase num jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Em falar em desequilíbrio, entrando aqui rapidamente em relação ao mercado da bola, o Mauro Icardi, meus amigos, ele deu uma entrevista aonde ele falou que quer voltar a jogar no futebol sul-americano, tá? E evidentemente, quando se fala em futebol sul-americano, a gente pensa muito em Brasil, porque o Brasil hoje é o que paga melhor, é o que disputa as grandes competições, né? Então, o Mauro Icardi vai ficar livre, já pode assinar um pré-contrato, ele tá jogando lá na primeira divisão turca no Galatasaray, ele tem contrato até o meio do ano de 2026, tem 33 anos, 1,81 m e tem uma vasta carreira no futebol internacional, tá? Ele iniciou a carreira jogando aí no vecindário lá da Espanha, passou pelo Barcelona Sub-16, aí foi até o Sub-19, passou pelo Sampdoria, Inter de Milão, PSG, até que foi emprestado pelo Galatasaray, até que teve a compra em definitivo ao Galatasaray. O jogador está valendo hoje 6 milhões de euros, mas acho que ninguém vai pagar isso, até porque o contrato dele está findando agora, e o Fluminense surge como um dos times interessados em contar com o jogador. O Fluminense está buscando um centroavante, né? Até porque tem o John Kennedy que arruma muitos problemas, o Everaldo foi jogado de volta para o Bahia, o Cano, ele tá tendo muitas contusões, está em fim de carreira aí, quase 40 anos já o Cano, e o Fluminense está de olho no Icardi, né, meus amigos? Mas nada impede que o Bahia também possa fazer uma proposta. Seria uma contratação de grande impacto, tá? Ele é um artilheiro, é um centroavante extremamente experiente, de seleção argentina, de grandes clubes aí na Europa. Eu trouxe aqui pra vocês, foi Barcelona, Inter de Milão, PSG, enfim, e tem 33 anos, ele fez 33 anos agora, né, dia 19 desse mês, agora de fevereiro, então assim, tem 33 anos, eu acho que até tem mais duas temporadas em condições. Vou até verificar agora aqui junto com vocês, como que é a situação de lesões dele, qual é o histórico de lesões dele. Aqui, ó, é um jogador que durante a carreira teve algumas lesões, né, mas nada muito grave, tá? A lesão mais grave que ele teve, tô olhando aqui pra vocês, foi agora, justamente, ele estava jogando pelo Galatasaray, que ele perdeu 38 jogos e ficou 254 dias, ele teve uma ruptura parcial do ligamento, né, do joelho, então ele ficou fora aí de 7/11 de 24, né, de novembro de 24 até o mês de julho de 2025, tá? Perdeu 38 jogos. Enfim, mas agora já tá recuperado e vai ficar sem contrato aí no meio do ano. Eu acho que seria uma contratação para mexer efetivamente com o futebol brasileiro e quer voltar, já deixou muito claro que quer voltar para o mercado sul-americano, tá bom, meus amigos? Vale o reforço? Vale esse atacante? O Fluminense tá de olho, né? Será que o Bahia não poderia fazer uma proposta pelo Icardi? Seria interessante. Deixa o seu like aqui na Gol, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o crescimento aqui do nosso canal. Dá essa moral, falta muito pouco, agora menos de 1.000 inscritos para chegar a 50 mil inscritos. Então deixa o like, verifica se você realmente está inscrito aqui no canal, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais torcedores, tá bom? Beijo no coração, bom dia para você, saudações, tamo junto, valeu!